preciosos irmãos, graça e paz do nosso bom Deus seja sobre a sua vida. Eu espero que aí no conforto da sua casa, no seu lar, no aconchego da sua família, você esteja super bem, em nome de Jesus. Espero que a bondade do Senhor, a misericórdia dele seja contínua sobre a sua vida nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando como nação, como povo de Deus, atravessando esse deserto, mas firmes no Senhor. Enquanto o mundo está desesperançado, enquanto o mundo está aflito, nós, o povo da fé, o povo que confia no Senhor, o povo que sabe o Deus que crê e confia, caminha seguramente. Irmão, o desejo do meu coração era estar ao seu lado, no nosso templo, na casa do Senhor, para celebrar, para cultuarmos a Deus, como tem sido domingo após domingo. Mas infelizmente hoje isso não é possível. O coronavírus acabou chegando à nossa nação já há alguns dias, aproximadamente uma semana, 7 dias, o estado de São Paulo está em alerta e agora todos nós estamos em quarentena, estamos na nossa casa. Separados geograficamente, distantes geograficamente, porém unidos pela fé, porém juntos pelo amor de Deus Pai e pelo Espírito Santo, que habita na minha vida e habita em sua vida. E nesse momento, eu quero que você se desligue completamente aí na sua casa. Tire esse tempo para cultuarmos a Deus juntos, para buscarmos a face do Senhor junto, eu aqui na minha casa e você aí no seu lar, junto com a sua família. Vamos ter um tempo aos pés do Senhor Jesus. E nesse tempo de adoração ao Senhor, nesse tempo de culto ao nosso Deus, eu quero dizer para você que este momento de crise me faz pensar e entender que o Senhor está nos levando de volta à origem. O Senhor tira hoje todo mundo das ruas por meio dessa enfermidade, por meio desse problema, não somente aqui no Brasil, mas em todo lugar do mundo. As pessoas estão saindo das ruas, estão saindo do seu trabalho, estão indo para a sua casa. A casa é a origem do cristianismo. A casa é a origem, é o nascedouro do Evangelho. Jesus, quando caminhou na face dessa terra, ele andou pelas casas. O Evangelho nasceu dentro das casas. Jesus visitou aproximadamente 12 casas enquanto estava aqui na face da terra. Em todas essas casas, ele ministrou a palavra de Deus. Ali ele curou, como foi na casa de Pedro. Ali ele ministrou salvação, como foi na casa de Zaqueu, na casa de Lázaro, na casa de Levi. Em tantas casas o Senhor passou. Até a ceia que o Senhor fez junto com seus discípulos foi em uma casa. A casa é o nascedouro do Evangelho. A casa é aonde o Senhor escolheu para iniciar a igreja de Cristo Jesus. Porque quando nós olhamos a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vemos que ali iniciou a igreja dentro de lares. Atos capítulo 2 vai falar isso, que eles se reuniam em suas casas. E em Romanos capítulo 16, Paulo, dando as suas últimas palavras à igreja em Roma, a sua saudação final, ele saúda naquele momento a igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. O Senhor está nos levando para onde nasceu o Evangelho, para onde nasceu a igreja, melhor dizendo. E ali onde nasceu a igreja, nas casas, é onde o Senhor quer que hoje nós vivemos o Evangelho de Jesus. É onde o Senhor deseja que nós vivamos a palavra dele. É o local do nosso culto hoje. É a sua casa, é a minha casa. Nós estamos voltando às origens. Mas hoje, quando a gente volta para nossos lares, muitos estão inseguros, inquietos, temerosos. Mas eu quero dizer para você que o verdadeiro amor lançará todo esse medo do seu coração por terra, tirará da sua alma. Porque o verdadeiro amor é Deus. Deus é amor. E nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de crise, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos estar mais íntimo de Deus, mais fortalecidos na nossa fé, para poder superar essa fase de dificuldade,
nessa fase de crise. Hoje, muitos estão na sua casa ansiosos, preocupados, irrequietos, quando na verdade deveria estar descansando o seu coração em Deus, trazendo a paz para a sua vida. E isso se dá por conta de nos distanciarmos de Deus. Nós somos o povo da fé, o povo da esperança. E essa fé, ela vem do Senhor. Ela vem por meio da palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É tempo de nos achegarmos mais ao Senhor. É tempo de nos achegarmos mais à palavra de Deus. É tempo de estarmos em família, buscando a face de Deus juntos, orando, meditando nas Sagradas Escrituras. O Senhor tem trazido juízo sobre a face da terra. Essa praga que alastra e tem ceifado tantas vidas, é juízo de Deus, é a vara de Deus sobre a face da terra. E nós, servos dele, precisamos descansar o nosso coração na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mesmo que nós não venhamos entender nesse momento o que está acontecendo, mas precisamos buscar a direção de Deus em oração. E é isso que eu convido você a fazer nesse momento, nesse instante, orar a Deus aí no seu local. E para isso eu quero que você não ore com a sua mente, não ore com a sua razão, eu quero que você ore com a sua alma, eu quero que você ore com o seu coração. E eu peço a você que nesse momento você pare tudo o que está fazendo e busque a Deus, eleve a Deus o seu pensamento, eleve a Deus a sua oração. E depois desse momento nós estaremos meditando um pouco na mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós entramos na sua presença, Deus. Eu aqui na minha casa, meus irmãos, em seus lares, junto com as suas famílias, para buscar a sua face. Nesse momento tão difícil, tão delicado, nós suplicamos, ó Deus, que na oração nós venhamos encontrar paz, que na oração nós venhamos encontrar a satisfação para a nossa alma, para a nossa mente. Nós buscamos, ó Deus, ao Senhor, pois Tu és o nosso socorro no momento de angústia. Tu és um Deus presente nas horas das aflições. E é isso, ó Deus, que nós buscamos no Senhor agora. A segurança, a paz que excede todo entendimento, que só pode vir do Senhor. E eu te peço, ó Deus, que abençoe rica e poderosamente este tempo que teremos de meditação na Sua Palavra. Eu oro dessa forma, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós teremos hoje o nosso primeiro encontro online, ou o nosso primeiro encontro digital, como queira, pois estamos em quarentena e não temos condições de ter a nossa comunhão. E eu estava pensando e me lembrando do começo desse ano. No início desse ano eu lancei o tema para a nossa igreja, que era Tempo de Crescer, que é tempo de crescer. E você vai se lembrar que eu disse naquela ocasião que o crescimento traz dor. E não imaginava que nós chegaríamos a esse ponto. Não imaginávamos que passaríamos por essa dor do distanciamento, essa dor do isolamento, tantas vidas se perdendo por conta dessa enfermidade. Mas ainda assim, diante de todo esse cenário, eu consigo enxergar muitos crescimentos. E você deve se perguntar, mas pastor, como? Que crescimento o Senhor consegue ver diante disso? E eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia aí na sua casa, junto com a sua família, e abrir comigo no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 13 e o verso 14. Eu quero ler com você esse texto, tá? Ele diz assim: Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bem, irmãos, esse texto ele está dentro de um contexto que é a inauguração do templo. Salomão, ele é rei nesse período em Israel e em Judá,
e ele está trazendo a inauguração do templo. Então há uma grande festa, uma grande celebração no coração do povo. Esse templo ele foi inaugurado aproximadamente 966 anos antes de Cristo e aproximadamente 478 anos após a saída do povo do Egito. Esse povo passou todo esse tempo adorando e servindo a Deus no tabernáculo. E agora, o sonho desse povo, o sonho de Davi está concretizado. Aquilo que Davi não pôde ver com os seus olhos, o seu filho Salomão agora está inaugurando junto com todo o povo de Israel, com toda a nação de Deus, que era o santuário de Deus, o templo de Deus, a casa do Senhor. Deus escolheu este templo, este lugar para ser adorado, para ser honrado, para se manifestar e para operar milagres sobre a nação de Israel, sobre o povo hebreu, sobre o povo de Judá. Veja comigo o verso 15 e o verso 16. Eles dizem assim: estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Foi neste lugar que Deus escolheu para estar com o seu coração todos os dias, para ouvir o clamor, a voz do povo, para estar atento à oração que estava sendo apresentada ali, para que o Senhor pudesse estender sobre o povo a sua graça e a sua misericórdia. E isso se encontra na velha aliança, na antiga aliança. E hoje nós vivemos a nova aliança. Dando um salto na história, nós vamos ver a nova aliança que é constituída pelo sacrifício de Jesus, pela morte e ressurreição de Cristo Jesus no Calvário. E nesse período da nova aliança, esse período da graça que eu e você vivemos hoje, pelo poder do sacrifício de Jesus, nós temos um novo templo, que é o local de adoração a Deus. Um novo templo que é o local onde Deus escolheu estar atento, estar com seus olhos e com seu coração ali. Vamos ver que lugar é esse? Vamos ver o que a Escritura nos diz a respeito desse templo. Atos, capítulo 17, verso 24, ele vai nos dizer assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Deus decidiu não habitar mais em templo feito por mãos humanas. A estrutura física já não é mais morada de Deus. O homem não pode construir nada lindo, magnífico, bonito, perfeito, glamouroso, que possa ter ali a habitação de Deus. Pois isso ficou na antiga aliança. Na nova aliança, Deus escolhe um outro santuário. Deus escolhe um outro templo, Deus escolhe uma outra morada. E Paulo vai dizer a nós que morada é essa. Lá no livro de Coríntios, primeira carta de Paulo a essa igreja, no capítulo 3, no verso 16, o Senhor vai dizer assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu quero ler novamente. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você hoje é a morada de Deus. Você hoje é o templo que Deus escolheu para habitar. Você hoje é a igreja viva de Deus sobre a face dessa terra. Aonde houver alguém que professa sua fé em Jesus, aonde houver alguém que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, ali, nessa pessoa, está representada a igreja de Deus. Eu aqui na minha casa, você aí na sua casa, e aonde houver um cristão espalhado na face dessa terra, ali está a igreja do Senhor Jesus. A igreja não é mais um prédio fixo, uma estrutura fixa. A igreja agora é viva e se move entre os homens e espalha a graça, a bondade e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus no local que ela estiver, aonde ela estiver. Deus te escolheu, te santificou para que você
fosse a igreja de Cristo Jesus. E mais, os ouvidos do Senhor estão atentos à sua oração. Ele escolheu a sua vida para habitar e está com os ouvidos e os olhos postos sobre ti. E mais, o Senhor está com o coração sobre a sua vida, olhando e velando por você. Nós, como igreja, gostamos de estar em comunhão. Nós gostamos de nos reunir no santuário de Deus, no santuário aquele que nós consagramos ao Senhor para estarmos ali reunidos como igreja. Nós gostamos de celebrar, nós gostamos de adorar juntos, nós somos edificados no nosso relacionamento, nós somos exortados no nosso relacionamento. Quando estamos na multidão, o Senhor se manifesta com a sua graça, porque agradável e bom é que os irmãos vivam em comunhão. Então é muito prazeroso estarmos juntos como igreja. Mas Deus está separando-nos agora como igreja para que a nossa comunhão seja muito mais intensa com o Senhor da igreja. Nós precisamos entender isso, precisamos entender para onde o Senhor está nos dirigindo como igreja. E não estou falando igreja no sentido de Jardim Gá, mas estou falando igreja no sentido universal. A igreja de Deus precisa estar unida, junta com o Senhor, em comunhão com o Senhor. É tempo do lugar secreto. É tempo de estarmos aos pés do Senhor, aonde somente estará eu e o Senhor, a igreja de Cristo e o Senhor, pois eu sou essa igreja que deseja e almeja viver em intimidade com o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Abra seus olhos para esse tempo. Entenda aquilo que Deus está fazendo na face da terra. Entenda o que Deus quer fazer na sua vida como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. O Senhor, Ele quer gerar algo no coração da igreja. O Senhor quer gerar algo em seu coração, em meu coração. E a primeira característica que eu vejo do que Deus quer gerar na minha vida e na sua vida está no versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós precisamos viver a humildade de Cristo Jesus. Ele próprio conservou a humildade em seu coração, não usurpando ser igual a Deus, mas tomando a forma de homem e levando a cruz do Calvário até a morte. Nós precisamos hoje viver a humildade de Cristo Jesus. Até pouco tempo atrás, nós, seres humanos, igreja do corpo de Cristo, irmãos, muitos de nós vivíamos arrogantemente, vivíamos orgulhosos, prepotentes. E hoje, esse vírus que é invisível a olho nu, nós não conseguimos ver, tem nos gerado pânico, mas tem mostrado a nossa pequenez, tem mostrado a nossa fragilidade, como somos pó, como somos nada. Não importa o tanto de recurso que você tenha, pois agora esse vírus joga por terra tudo que você tem. Seus títulos, seus rótulos, seu status, sua condição financeira, tudo isso cai por terra. Os hospitais particulares já estão lotados. Os hospitais não têm condições mais de atender por mais dinheiro que você tenha, por mais que você possua nesse instante. Nós estamos agora todos nivelados, no mesmo patamar, no mesmo piso, aonde nós nunca, jamais deveríamos ter saído. Nós somos igreja, e a igreja precisa viver a humildade de Cristo em seu coração, e Deus está nos levando para isso agora. Pois nesse tempo nós estamos nos humilhando aos pés do Senhor. A igreja em toda a face da terra tem se humilhado aos pés de Cristo Jesus. Mas essa humilhação aos pés de Jesus não é algo que nos denigre, não é algo que mancha a nossa imagem, mas é a demonstração de quem de fato Deus é. O Senhor é soberano, o Senhor é todo-poderoso. Nós não somos todo-poderoso, Ele é onipotente. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nós somos seres humanos mortais e precisamos entender quem somos de fato. E essa enfermidade tem nos impulsionado, tem nos levado a compreender isso. O Senhor está gerando humildade no nosso coração. O Senhor está nos levando aos pés dele por meio dessa enfermidade. Não somente nós como igreja, mas eu vejo que todos estão se curvando a isso.
todos estão reconhecendo a sua fragilidade e quem é o Rei da Glória e de fato quem é o Todo-Poderoso. Uma outra característica que eu vejo Deus gerando em nós nesse tempo é a oração. E aí você pode dizer, mas pastor, eu oro, eu tenho a prática da oração, eu tenho a vivência da oração. Eu vejo que nós, como igreja, nós, servos do Senhor, praticamos 4 tipos de oração. E não somente uma, mas 4 tipos de oração. Nós praticamos primeiro aquela oração que nós fazemos para nós mesmos. É aquela oração que a gente entra na presença de Deus dizendo, Senhor, Tu sabes a minha fragilidade, Tu conheces o meu pecado. Nós estamos, na verdade, dando desculpas a Deus. Nós queremos nos convencer de que Deus está manifestando a misericórdia, a graça dele, mas nós estamos, na verdade, afagando o nosso pecado, o nosso erro e permanecemos assim. Mas há a segunda oração, é aquela oração que nós queremos que os outros ouçam. E nesta oração, nós usamos palavras, nós buscamos algumas coisas, artifícios na oração, porque nós queremos surpreender a quem nos ouve. E na terceira oração, é aquela oração que a gente quer que o inimigo ouça, nós queremos que o diabo ouça essa oração. E por isso a gente ataca Satanás, a gente repreende o inimigo, a gente ora com fervor, porque a gente quer que o inimigo seja superado. Mas há a quarta oração. E dessa quarta oração eu entendo que é aquela oração que nós fazemos direto a Deus. Uma oração que é ligada ao primeiro ponto dessa mensagem, a oração ligada à humildade. É aquela oração que não é feita com os lábios, não é feita com o entendimento, é feita com o coração, é feita com a alma. É aquela oração que se assemelha à oração de Ana, que se derrama aos pés do Senhor. Eu vejo que Deus está nos levando para essa oração que é feita em nosso quarto, em secreto, que ninguém vê, somente Deus nos vê nesse momento, nos ouve, nesse momento de silêncio, sem plateia, sem ninguém. É para esse local de intimidade, de comunhão que o Senhor está nos levando para orarmos. Deus está levantando a sua igreja para orar e orar de uma forma diferente. Orar de uma forma toda especial. A oração que nunca deveríamos ter perdido. A oração que de fato toca o coração de Deus. A oração que de fato move a mão de Deus em favor do nosso povo. Uma oração regada de humildade, regada de fé, regada de temor, regada de necessidades reais. É para esse local que o Senhor está nos levando como igreja. É isso que Deus está gerando em nós, na minha vida e na sua vida nesse tempo. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Precisamos nos voltar para a prática da oração genuína, verdadeira, imaculada aos olhos de Deus. E o terceiro ponto que eu quero pensar com você é a questão de me buscar, de buscar a Deus. Eu pergunto a você, há quanto tempo você tem servido ao Senhor? Há quanto tempo você tem congregado como igreja? Há quanto tempo você participa de atividades e programações especiais na igreja? Quantos congressos você já participou? Peniel, Face a Face, Retiro, Metanoia Radical. Quantas atividades você já fez como igreja e como servo do Senhor? E aqui fica uma pergunta no meu coração. Será que de fato, durante todos esses anos, nós temos mesmo buscado a Deus com todo o nosso coração? Nós temos mesmo nos voltado com os nossos olhos para o Deus vivo? Ou será que temos simplesmente buscado as mãos de Deus, buscado as bênçãos de Deus? Todos nós vamos ao Senhor segundo algumas necessidades que temos na nossa vida. Alguns chegam até Jesus por um motivo de saúde, de desemprego, por razões diversas.
Mas o fato é que quando nós somos transformados pelo poder do Evangelho, quando nós nos convertemos ao Senhor, já não nos interessa mais as bênçãos que Deus tem para nos dar, porque nós entendemos que Ele é muito maior do que tudo aquilo que Ele possa nos dar. Ele é Senhor soberano e nós passamos a buscar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos dar. Nós buscamos a Deus por Deus. Nós queremos o Senhor e é para isso que Deus está nos levando, é para isso que Deus está nos impulsionando novamente. Que o nosso coração esteja entrelaçado com o coração de Deus, que a nossa vida espiritual tenha total sentido e seja plena somente no Senhor, que a nossa satisfação seja no Senhor. Nesse tempo de reclusão, quando eu não tenho mais o meu direito de ir e vir, ou até tenho, mas corro risco com isso, quando eu não tenho algumas coisas que eu tinha no meu dia a dia convencional, normal, nada disso pode me fazer falta, porque se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de nada eu terei falta, porque Ele é a minha fonte eterna, Ele é Senhor absoluto a quem eu busco, a quem eu almejo ter, com quem eu almejo estar. Então o meu prazer é o Senhor. É tempo de nós, como igreja, nos voltarmos para isso e passarmos a buscar de fato ao Senhor, de fato buscarmos a Deus. Pergunte-se ao seu coração, você está no trilho? Tudo está no trilho, no centro da vontade de Deus? Você tem buscado de fato ao Senhor como Ele almeja que você o busque? Eu tenho visto e recebido alguns vídeos e notícias nesses dias de pessoas fazendo corrente de oração, buscando a Deus. Pessoas saindo na sua sacada, do seu apartamento, na sua casa, para louvar a Deus, para cantar a Deus. Eu recebi agora até pessoas que não são cristãs, fazendo corrente de oração, chamando o povo para estar orando. Eu ouvi que há um mover no mundo, em vários países, que estão determinando alguns horários, para que todos se unam em oração, clamando a Deus, para que o Senhor tenha misericórdia e traga cura sobre a face da terra. A nação, as nações estão se voltando para Deus. Estão começando a buscar de fato a Deus por Deus. Querendo sim a cura para isso. Querendo sim resolver esse problema, mas mostrando quem tem o poder nas mãos. Quem é Senhor soberano, quem pode resolver tudo isso. As pessoas estão voltando para Deus. Quando o Senhor traz o juízo sobre a face da terra, quando o Senhor estende a sua vara sobre a terra para trazer disciplina, Ele leva o povo a buscar a Ele, a voltar-se para Ele. E é isso que Deus está gerando no povo, na população, no mundo, está gerando também na Igreja de Cristo Jesus. Nós hoje estamos nos voltando para Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Estamos buscando a Deus de fato. E quando passamos a buscar a Deus, algo começa a acontecer na nossa vida e é o que vem logo após, e se converter dos seus maus caminhos. Deus está nos levando a nos converter. Quando eu me aproximo de Deus, eu começo a me enxergar pela luz de Cristo que brilha e reflete sobre a minha vida. E quando essa luz brilha sobre mim, eu começo a ver os pontos errados, as coisas erradas na minha vida. E entendo a necessidade que tenho de me converter, de voltar, de mudar a rota, de mudar o percurso e me voltar para o Senhor. E me voltar totalmente para Deus. É isso que Deus quer de nós como igreja. E é isso que Deus quer que nós venhamos pronunciar, proclamar, falar dentro da nossa casa e para o mundo. Nós estávamos no caminho errado. Precisamos voltar para o Senhor. O caminho que estávamos é caminho de perdição, é caminho de tormenta, e Ele tem nos levado a essa tragédia. Nós precisamos converter o nosso coração a Deus. Nós precisamos nos voltar totalmente para o Senhor. Caminhar com Deus é estar predisposto a analisar a sua vida
e constantemente está voltando a sua rota para a direção do Senhor. Deus não quer que eu e você nos afastemos nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos manter firmes no Senhor. E para isso, eu preciso me converter de todo o meu coração, abandonando o velho homem, matando a velha natureza e fazendo com que o novo homem cresça dentro de mim, fazendo com que as pessoas vejam a nova criatura que Deus me tornou. É tempo de nos converter ao Senhor. É tempo de mudança radical em nossa vida. Deus está nos dando a oportunidade de refletir sobre isso para que possamos ter as mudanças necessárias em nossa vida. É tempo de nos voltarmos para Deus e abandonar os velhos caminhos. Abandonar as velhas práticas, os velhos hábitos, as velhas falas. É tempo de nos converter por inteiro. Quando nós, Igreja de Cristo Jesus, entendermos o que Deus está gerando, o que Deus está fazendo sobre a face da terra, e nós aceitarmos essa disciplina que Deus está nos aplicando e nos voltarmos para o centro da vontade de Deus, que é humilhar, orar e passar a buscar a Deus e se converter dos nossos maus caminhos, quando isso vier a acontecer, quando isso acontecer na minha vida, na sua vida e na vida da Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, então o Senhor vai ouvir dos céus e aí Ele vai entrar em ação. E aí Ele vai curar a nossa terra, e aí Ele vai sarar o nosso povo. O que acontece nesse instante, por meio dessa enfermidade, é trágico. Nós lamentamos, nós não queríamos que isso estivesse acontecendo, mas Deus está abrindo os nossos olhos em relação a isso. E quando nós nos humilharmos na presença do Senhor, buscando de fato viver aquilo que Ele deseja que vivamos, Ele irá trazer a cura, pois a medicina não tem cura ainda, a ciência não tem a cura, há conjecturas de medicamento, a vacina sendo desenvolvida, mas ainda não há algo concreto que a gente possa ratificar, de fato isso é funcional. Não há ainda. O caminho é a oração, o caminho é voltarmos para o centro da vontade de Deus, e quando assim o fizermos, Deus vai entrar com a sua ação. Deus vai operar o milagre, virá o sobrenatural, e da forma que essa enfermidade chegou, ela vai sumir, porque Deus a varrerá de sobre a face da terra, em nome de Cristo Jesus. É tempo de olharmos o que Deus quer gerar em nós e fazer com que o nosso coração se volte rapidamente para o Senhor. Precisamos nos voltar para Deus. Que o Senhor faça a sua perfeita vontade sobre a minha vida e sobre a vida de todas as nações. E essa vontade, nesse primeiro momento, nós não conseguimos discernir, talvez. Não conseguimos ter a compreensão exata. Mas uma coisa precisa estar no meu coração e no seu coração. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E nós precisamos buscar essa vontade sobre nossas vidas. Igreja do Senhor, morada de Deus, santuário santo, escolhido de Deus, a sua vida, você, meu irmão, Deus escolheu para habitar na sua vida. Você é a Igreja de Cristo Jesus. Você precisa aplicar esses princípios sobre a sua vida nesse momento. Nós precisamos nos voltar para isso nesse instante, para que Deus possa entrar com provisão, entrar com o sobrenatural dele, com o milagre sobre nossas vidas. Eu quero que você aquiete a sua alma, descanse o coração, confie no que Deus está fazendo. E eu quero orar com você nesse instante. Feche os seus olhos, me acompanhe nessa oração. Senhor Deus, nós suplicamos a Ti, ó Pai, tende misericórdia de nós, pois andamos longe da Sua vontade por muito tempo. Andamos distante do Senhor, ó Deus. Servimos ao Senhor durante muito tempo somente com os lábios, mas o nosso coração andava distante de Ti. E hoje pedimos perdão, ó Deus, ao Senhor em nome de Jesus. E suplicamos que o nosso coração e a nossa mente volte-se para o Senhor. Deus, eu te peço, no nome de Jesus, que o Evangelho de Cristo Jesus possa ser vivido por cada um de nós com toda intensidade, com todo fervor. Que a Igreja do Senhor entenda a disciplina que o Senhor está trazendo sobre a face da terra
e possa se voltar rapidamente para o Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e converter o seu coração completamente a Ti. Deus, eu te peço, segundo a sua misericórdia, traga a cura para a nossa terra, sara o nosso povo, mas não somente no físico, sara também no espiritual, ó Deus, no nome de Jesus. Cura, Deus, a alma do nosso povo, abra os olhos espirituais para que eles vejam quem de fato é Deus, para que eles vejam a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus e que eles aceitem, ó Deus, a sua palavra. Pai, eu te peço que livra-nos desse mal e guarde o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.